Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula, né? Hoje com uma participação semi-presencial, né? Temos um excelente público de 5 pessoas e o resto da galera está esperando a gravação. Lembrando que a gravação é amadora, se não conseguir entender nada, é problema técnico, não é problema do professor, né? Ok? O objetivo da aula de hoje é já fazer uma espécie de aprofundamento na área de portos, né? A gente falou bastante sobre hidrovias, falamos bastante sobre as características que envolvem hidrovias, falamos de calado, de embarcações, condicionantes ambientais para hidrovias e portos, né? Falamos de maré de projeto. Agora a gente precisa, já que a disciplina é portos internavegáveis, entrar no contexto de entender melhor o que seria portos, infraestrutura portuária, quando se fala, né, do escopo dentro da atuação do engenheiro civil. Okay? Inclusive, ó, percebo que eu já mudei aqui a imagem. Na entrada aqui a gente já tem aqui uma espécie de terminal portuário, uma pia, que é uma balsa aqui em formato de L, onde a gente consegue perceber a atracação de outras embarcações. Isso já é um porto, tá, pessoal? Já é uma estrutura de um porto. Chegou um novo colega aí, ó. O nosso público está quase na capacidade máxima da sala, 7, mas o que vale é a colaboração de todos. Lembrando que, por se tratar de eu não sei se vocês já perceberam, mas qual unidade a gente está? Não perde, tá? A gente tem que acabar a segunda. Claro que a gente vai fazer uma extensão para fazer visitas técnicas, mas a gente já está na unidade, pessoal, 4. Tá? Quem perdeu, perdeu. Quem não perdeu, ainda vai ter de lembrar. Aquilo do PRI é muito corrido, é muita coisa ao mesmo tempo, é outro ritmo, né? É um ritmo intenso, mas é uma possibilidade de passar no ensino, né? Claro que não é a melhor possibilidade, certo? Então vamos começar a falar de portos. E a primeira questão é entender, do ponto de vista técnico, o que seria um porto, pessoal. O que é um porto na visão de vocês? Estou dando aqui 2 opções, ó. Esse daqui eu geralmente passo por lá porque é meio que é um ponto de parada obrigatório para minhas pescarias, tá? E aqui é outro porto que eu conheci também, tá? Os dois são portos? Primeira pergunta. Sim, né? Perfeito? Infraestrutura totalmente distinta, certo? Mas o que ambos têm como característica que, de alguma forma, como vocês bem definiram e eu concordo, são portos com laje muito mais avançado, né? Muito mais intenso, capacidades muito superiores a isso. Mas o que eles têm em comum para dizer que ambos são um porto? Acesso. Acesso? Mas que tipo de acesso? Eles dão acesso a uma hidrovia, perfeito, tá? Essa de Gurupá, alguém conhece Gurupá? Ninguém conhece? Agora no final do ano tem uma festa lá. Geralmente quando você vai numa festa beber, o que você compra? Um isopor, né? Um cooler, né? Lá você compra um freezer inteiro. Lá o cara, tu quer quantos freezer? Aí vem o freezer já ligado na tomada. Essa é a festa de São Benedito. Eu já estive lá, não fiquei pra festa, tá? E traz o freezer também? Eu tenho. Lá tu comprou, tem. É sério. Será que pessoal velho, né? Mas aqui, ó, existe uma conexão com hidrovia. Adivinha qual é esse rio aqui? É o município do Pará, tá? Os mais antigos, inclusive. É o Rio Amazonas, tá? Então a gente tem uma ligação direta com a maior hidrovia que a gente tem no Brasil, que é a hidrovia do Rio Amazonas, tá? Esse daqui, pessoal, é o porto lá de Pecém, São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará, tá? É bem pertinho de Fortaleza. Quem já foi num lugar chamado Cumbuco? Alguém já foi? Ponto turístico? É pertinho de lá, tá? Não é longe não. O que tem em comum esses dois pontos? Eu fui nos dois, tá? Inclusive. Mas, como vocês falaram, a primeira questão é que ambos dão acesso a uma hidrovia, tá? Esse daqui nem é bem uma hidrovia, tá? Ele dá acesso marítimo mesmo. Mas aí é um meio de ligação, tá? O que mais? É só dar acesso a uma hidrovia se eu for lá no terreno da Esmeralda, fazer lá uma passarela de madeira interligando o rio ao porto. É ou não é?
fiz lá um trapiche de madeira, tal, fiz aquele mutirão no final de semana e interliguei com uma hidrovia lá. É o porto. Tem uma área Ela virou uma atividade portuária? Não, né? Então, o que diferencia então? Eles são portos, que além de dar acesso a algum corpo hídrico navegável, tá? O que eles têm em comum? Físico, mas não tem mais. Para ser porto, além de dar acesso ao rio, ao mar, a um corpo hídrico navegável, o que ele tem que permitir? Condições de embarque e desembarque. Condição de embarque e desembarque, quando a gente fala de passageiros. Quando é carga, o que a gente chama? Atracação e, ao contrário, coloca o desde na frente, desatracação. Vou botar. Então ele permite aqui, pessoal, se eu chegar com um barco aqui cheio de peixe e aqui cheio de produtos chineses, esse barco vai conseguir atracar assim? Aí? Sim, né? Ah, claro, aqui. Não, aqui vai. Então é um porto, tá, pessoal? Então se a gente for levar para o lado de definição, de uma forma mais literária, um porto é uma área. Opa, vou botar. Deu ruim também? O porto é uma estrutura, construída, está estruturada, construída e localizada, como vocês veem aqui na imagem, nas margens ou nas proximidades de mares, oceanos, lagos e rios, destinado à atracação, tanto de navios como de barcos, tá? Tendo essa estrutura mínima aí, automaticamente você pode dizer que isso é um porto, tá? Claro que uma imagem é muito mais humilde que a outra, tá? Perfeito? Mas se você considerar que a cidade de Urupá, por exemplo, gira muito em torno do porto, imagine se não tivesse o porto aqui, como é que seria todo o comércio e transporte de passageiros, tá? Então perceba também que ele tem uma função socioeconômica, tá? Que é permitir, por exemplo, que a pessoa que queira comer alguma coisa que não é produzida na cidade consiga receber isso daí com uma certa frequência. Então é muito mais que uma estrutura, tá? De certa forma é algo socioeconômico que vai ser fundamental para o desenvolvimento e para a própria existência daquela região, ok? Certo? Claro que dependendo da característica do porto, você pode ter ele com a capacidade de fazer uma movimentação de vários tipos de carga, tá? Geralmente quando você fala de um porto estruturado, quando a gente fala categorias de carga, a gente pode dividir em três, tá? Granéis sólidos, granéis líquidos e de uma forma geral que não é líquido nem sólido, que não é granel, são cargas gerais, podendo ser polymerizada ou não, tá? Esse porto aqui, pessoal, ele trabalha com ambas as condições de carga, tá? Esse daqui são cargas mais gerais, tá? Perfeito? Aquela que tem o famoso estivador, chegou o barco, o cara mete uma geladeira na cabeça, passa por uma rampa que tem 30 centímetros de espessura e vai tranquilo ganhar seus R$30 digno, tá? Certo? Geralmente é isso que eles cobram, tá? Às vezes leva até uma moto, não na cabeça, mas meio que empurrando em cima daquela tábua de 30 centímetros, tá? Para vocês conseguem fazer uma diferenciação dessas cargas, o que é granel sólido, o que é granel líquido, o que é carga geral? Exemplo de granel sólido. Grãos. Exemplo clássico do Brasil exporta, soja, certo? Granel líquido. O que será que o Brasil produz e exporta de granel líquido? Petróleo, combustíveis, tá? Certo? E carga geral é tudo que sobra, tá? Perfeito? Isso daqui, pessoal, é importante porque o porto ele tem que dar condições de você fazer uma certa estocagem para garantir que isso seja passível de transporte, tá? Quer seja fluvial, quer seja marítimo, tá? Como é que está a gravação aí? Tudo bem? Um alô para a galera? Fogão campeão. Ok? Então tudo isso daqui é característica que vai moldar a infraestrutura do porto, tá? Perfeito? Aqui, por exemplo, esse porto vocês conhecem muito bem, né? É o famoso Porto de Santana, né? E olhando essa estrutura aqui, o que ele transporta? Carga geral, geralmente todo porto faz, mas olhando aqui e meio fazendo uma analogia para isso daqui que tem aqui do lado.
lado, ó, que sai lá da BR, sai aquela tora de madeira, né? E aqui vira uma espécie de cavaca, né? Ela já é pré-processada. Isso daqui caracteriza que tipo de granel? Sólido, exatamente. Né? Correio transportador. Vocês já chegaram, exatamente, em todo o processo logístico que você succiona, vai para o correio e vai para a embarcação, tá? Perfeito? Então isso daqui é o porto de Santana que trabalha com granéis sólidos. Tem granel líquido? A gente vai lá. Tem granel líquido aí? Não sei. Era para ter, tá? Não sei se mostra aqui na imagem, mas tem uns tanques cilíndricos. Geralmente aqueles tanques mais cilíndricos são tanques para vocês tocar alguma coisa líquida, tá? Eu não sei se está em operação isso, mas o granel sólido talvez seja uma das atividades mais constantes e frequentes que se tem lá na CDS, tá? Geralmente as atracações de embarcações vêm com essa finalidade. Não de trazer, tá? De levar esse insumo. Lembrando o que a cavaca vira, pessoal. Lá tem o eucalipto, né? Ele é tratado, vira cavaca, né? E aí lá para onde ela vai, o que vai ser feito? Papel, né? Aquele chamex que você paga R$15, tá? Vamos lá, né? Eu sei como é que está na rede. MDF, tudo que a gente compra industrializado, a gente serve muito mais barato na forma de MP, né? Que não é Ministério Público, é matéria-prima, tá bom? Ok? Certo? Então, bem interessante essas questões. Exemplificando o granel líquido, pessoal, olha aí. Olha como tem tanque cilíndrico. Esse tipo de tanque é específico para a estocagem de granéis líquidos, tá? Perfeito? Não coloquei aqui a referência do porto, mas alguns chutaria onde fica esse porto? Santos. Exatamente. Como é que sabe? Por isso. Ah, essa uma parte dele, tá? Uma parte do Porto de Santos, tá? Nosso petróleo sai por lá, tá bom? Sai por lá combustível, ok? Certinho, pessoal? E aí, né, algo também é predominantemente interessante, pode servir principalmente para sólidos e carga geral, que é trabalhar com os containers, tá? Certo? Qual é a vantagem de eu ter um container ao invés de ter uma carga geral toda solta? Qual é a vantagem? Organização, né? Não negrão, né? Se eu fosse tirar tudo que está no container e embarcar nesse navio, eu ia caber nunca, né? Nunca. Certo? A agilidade, porque eu coloco muita coisa em cima de um elemento que pode ser transportado de forma bonita, né? Tudo ali dentro, tudo separadinho, logística, perfeito? Isso é tão importante, pessoal, porque isso vai gerar até a definição de um parâmetro de unidade de transporte marítimo fluvial, que é o TEU, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de TEU, a gente vai explicar, passando esse primeiro slide, o outro, vamos falar o que seria um TEU. Geralmente o TEU cai na prova, tá? O TEU, não o TEU. Tá? Só lembrando, né, que todo porto ele é dividido em algumas macro-regiões, isso daqui também caiu na prova, tá? Certo? A gente chama de áreas que compõem uma estrutura portuária. Como é que está aí, Vitor? Acabou a bateria? Ainda não. Tá? Essa não cai, já caiu essa questão, tá? Se vocês quiserem até passo o simulado que foi a prova do semestre de 2022, muita gente reclamou, mas aí é isso, né? A gente tem que cobrar para formar engenheiros de mais capacidade. Referência, CFUs. Não era Tá isso. gravado, né? Pois é. Primeiro elemento, pessoal, toda a área de manobra, ainda dentro da parte do corpo hídrico, tá? É chamada de bacia de evolução. Não confundir com bacia de revolução, é evolução mesmo, tá? Geralmente essa região, ela é responsável por você fazer as manobras de atracação, de mudança de direção, tá? Bacia de evolução. Além dela, você tem essa área aqui, ó, que fica literalmente na parte de transição entre onde você tem armazenagem. Quem lembra que essa área aqui, que é o pier, literalmente, o que é isso? Quem lembra? Alguém lembra? Para quem não lembra, isso daí é o porto propriamente dito, tá? Certo? E aí você tem aqui, ó, essa região é o aeroporto, né? Correto? E o que sobrou, né, que é aquela área da poligonal onde você ainda está se aproximando da bacia de evolução, a gente chama de anteporto, tá? Então, se a gente colocar na ordem, seria anteporto, bacia
menos, tá? Até porque não tem como levar essa carga de uma vez só. Todo porto é dimensionado considerando essas 3, na verdade 4 áreas, tá bom, pessoal? Então, não esqueça disso. Anteporto, bacia de evolução, porto e retroporto, certo? Qual é a mais importante na visão de vocês? E por quê? É bastante evolução. Não é só Eu falar. acho que é tudo. Toda é importante, né? Qual é que tem maior valor econômico? Retroporto. Retroporto, porque lá está o dia, né? O porto ele é fundamental, né? Operacionalmente. A bacia de evolução, sem ela você não tem área de manobra. O anteporto talvez seja aquela mais flexível, tá? Mas sempre vai existir porque a poligonal do porto avança além da região da bacia de evolução. Ok? Certo? E falando um pouquinho de portos, a gente traz aqui, ó, os 5 maiores portos do mundo, tá? O primeiro, com certeza, é Santana, não é isso? Qual é o maior porto do mundo na visão de vocês? Isso é China, rapaz, olha aí. É o famoso porto de Xangai, tá? Certo? Ele é o maior porto. Aqui é só 1/3 dele, pessoal, tá? 1/3. Sai por aí. Vão lá na China e conheçam o porto de Xangai, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele tem uma capacidade, isso daqui ela vai ser atualizada, de 744 milhões de toneladas, tá? Haja tonelada. Envolve 3 áreas portuárias. Trabalha basicamente também com áreas destinadas a container, né? Olha só quanto container tem aqui, né? E tem um total de 125 ancoradores, onde a embarcação pode parar e fazer o processo de carga e descarga, tá? Para se ter uma ideia, pode falar. Geralmente são os pontos onde você tem a parada da embarcação, tá? Certo? Onde ela pode embarcações. Isso, em paralelo. Só conferir aqui. Onde eu estava. Para se ter uma ideia da sua grandeza, 1/4 do comércio internacional da China é realizado a partir desse porto. Em média, cerca de 2.000 navios porta-container são atendidos mensalmente. É muito navio. Tá? É 25%. E é uma cidade só, estou falando de Xangai, tá? O quilo da China sai por aí. 1/4 da China é América do Sul, América tudo somado. Aí tem que chegar quanto, tá? Certo, pessoal? Tem um vídeo aqui que eu separei, só para vocês terem uma ideia um pouco mais abrangente desse porto, tá? Que é o número 1 com relação a. Bem rápido o vídeo, tá? Fala, meu amigo da noite. Tudo dado, tudo automatizado. O correspondente da Band na China, Juliano Dick, mostra como funciona o porto de Xangai, que é um exemplo de inovação e eficiência. Tem até aqui, A liga do IMC, o maior rio chinês, o Porto Internacional de Xangai é o mais movimentado
Se o primeiro lugar é da China, e o segundo? A gente vai trazer da China também. Será? Segundo lugar, eu apresento para vocês Singapura da China. Do ladinho, né? É China. China deles, ó. Porto de Singapura. Ele vai de Santana.